A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. Uma jovem estudante muito sábia. Não consegui encontrar nenhuma foto de Marie Curie em que ela esteja sorrindo. É verdade que, como disse meu amigo Martin Roberts, nas fotos antigas, a seriedade era uma expressão habitual, pois a exposição demorava muito e os modelos tinham de permanecer quietos por um bom tempo. Mas uma coisa é ficar sério, e outra, ter um aspecto trágico. Pierre Curie, por exemplo, aparece com frequência muito risonho, bem diferente de Marie. Seu retrato, menos sisudo e áspero, é de um instantâneo que chamavam de a foto do casamento, tirado em 1895. Ali, se você olhar bem, algo parecido com uma levíssima distensão parece insinuar-se na boca de Marie. Nada que possa ser chamado de sorriso, mas pelo menos seu rosto parece franco e quase alegre. Todos os outros retratos são terríveis. Quando não está tensa e fria como um coveiro, mostra uma expressão definitivamente triste, dramática até. É algo tão chamativo que cheguei a suspeitar de que Marie Curie tivesse má dentição e por isso não quisesse sorrir. O ser humano é mesmo maluco. Eu, por exemplo, sorrio até nas fotos menos apropriadas, porque quando estou séria fico com uma cara de cachorro pidão com a qual não me identifico. Mas na biografia de Sarah Dry são citadas as palavras de Eugenie Feitz, aluna de Marie na época em que a cientista dava aulas de física e química na Escola Normal Superior de Sèvres. E Eugenie dizia: muitas vezes o lindo rosto de nossa professora, geralmente sério, se iluminava com um sorriso divertido e encantador diante de alguma observação nossa. Muitas vezes, sorriso divertido e encantador? Deixando de lado a pouca fiabilidade que toda memória tem, o que lembramos é uma reconstrução inventada, a verdade é que não consigo visualizar Marie assim. Em geral, o que mais predomina nos seus retratos é um senho persistente, uma testa ameaçadora, uma boca contraída pelo esforço. É o rosto de alguém zangado com o mundo, ou antes, de alguém em plena batalha contra tudo. Mesmo na foto que provavelmente Marie apreciava mais, porque era a que Pierre mais gostava, ela aparece com uma expressão carrancuda. Diz no seu diário, abre aspas, nós te pusemos no caixão no sábado de manhã, e eu segurei tua cabeça enquanto te transferíamos. Quem mais terias querido que segurasse essa cabeça? Eu te beijei. Jacques e André também, respectivamente o irmão e o mais íntimo colaborador de Pierre. Deixamos um último beijo em teu rosto frio, mas, como sempre, tão querido. Depois, algumas flores sobre o caixão e meu pequeno retrato de jovem estudante muito sábia, como você dizia, e do qual tanto gostavas. Fecha aspas. Pierre sempre levava uma cópia desse retrato no bolso do jaleco. Marie aparece nele muito jovem e roliça. Provavelmente é de quando chegou a Paris no outono de 1891, com 24 anos. Era uma polonesa alta e robusta. De todas as suas irmãs, talvez fosse a mais cheinha, e com certeza uma mulher muito forte. De outro modo, não toleraria as doses letais de radiação que recebeu durante tanto tempo. Logo em seguida começou a emagrecer, e na maior parte da vida foi uma mulher magérrima, quase fantasmal. Conta-se que, durante os 4 anos que estudou na Sorbonne, se alimentava de pão, chocolate, ovos e frutas. Vivia num quarto do 6º andar de um prédio sem elevador, e tinha de quebrar o gelo da tina para se lavar. Uma noite, já sem carvão para a pequena estufa e sem dinheiro para comprá-lo, passou tanto frio
que não conseguia pegar no sono. Então se levantou, se vestiu feito uma cebola com toda a sua roupa e jogou por cima da cama todos os panos que tinha, a toalha de mesa e a de banho. Ainda assim continuava tiritando. Finalmente, pôs sobre o corpo, em precário equilíbrio, a única cadeira de que dispunha, para que o peso lhe proporcionasse uma enganosa sensação de calor. Desmaiou algumas vezes. Dizem que de fome, embora ela sempre se lembrasse daquela época como muito feliz. Mais tarde, já casada, enquanto trabalhava freneticamente nas suas pesquisas radioativas, continuava se alimentando muito mal. Isso também faz parte da lenda. Georges Sanac, colega dos Curie, escreveu uma carta a Pierre preocupado com o aspecto de Marie. Abre aspas. Fiquei surpreso ao ver Madame Curie na Sociedade de Física, pela alteração de seu aspecto. Dificilmente comem, nenhum de vocês dois. Mais de uma vez vi Madame Curie mordiscar 2 rodelas de salsicha e beber uma xícara de chá. Não acha que uma constituição robusta pode sofrer com uma alimentação tão insuficiente? Fecha aspas. Será que Marie Curie padecia de algum transtorno alimentar? Seria anoréxica? Foi essa aparência de esqueleto vivo, típico de quem sofre desse distúrbio, que espantou Sanac a ponto de escrever uma carta para Pierre? Eram tempos propícios à anorexia, sobretudo em mulheres que, como ela, lutavam contra a gaiola estreita das convenções. Além disso, Curie tinha uma índole perfeccionista e obsessiva muito comum nesse tipo de enfermo. E era uma fervorosa adepta do exercício físico, outra paixão que as pessoas com transtornos alimentares costumam ter. Andava de bicicleta, subia montanhas, nadava, obrigava as filhas a fazer ginástica, instalou no jardim uma barra com argolas e uma corda com nós para as meninas se exercitarem. Enfim, não há dados suficientes para elaborar um diagnóstico. Talvez fosse apenas uma questão de falta de dinheiro, de tempo, de cuidados consigo próprio. Em todo caso, algo lhe faltava para tratar a si mesma tão mal. Embora sua mirrada magreza das últimas décadas, sem dúvida, já se devesse aos estragos da radioatividade. Marie sempre teve uma vida muito difícil. Não é de estranhar seu senho franzido e sua expressão debilitada. Tanto lhe faltava que nem sequer tinha um país próprio quando nasceu. Em 1867, a Polônia não existia. Estava dividida entre Rússia, Áustria e Prússia. Varsóvia, a cidade de Marie, que na época se chamava Maria Skolodowska, embora todos a chamassem de Mania, encontrava-se governada pelos russos, que eram muito severos. Proibiram a língua polonesa e a repressão era feroz. Os pais de Mania vinham de uma pequena aristocracia empobrecida e ambos eram trabalhadores, muito cultos e inteligentes. A mãe, Bronislava, era diretora de uma prestigiada escola para meninas. O pai, Władysław, professor de física e química num liceu. Marie foi a caçula de 5 filhos. Antes, tiveram 3 meninas e apenas um menino, o Joseph. E logo que nasceu, o pai foi nomeado vice-diretor de um instituto nos subúrbios da cidade. Mudaram-se para lá e a mãe tentou continuar com seu trabalho, mas ficava muito longe. Então, renunciou, porque, obviamente, o destino do homem era a prioridade. De modo que Bronislava se tornou uma simples dona de casa e, pouco depois, adoeceu de tuberculose. Pode ser que os 2 fatos estivessem de alguma maneira relacionados. Tristeza e frustração diminuem as defesas. Contam os biógrafos que, após adoecer, a mãe deixou de tocar nas filhas para não contagiá-las, e que Marie, ainda muito pequena,
não pôde entender isso e se sentiu rejeitada. Soa a melodrama, mas parece que é verdade. Ainda mais melodramático é o fato de que, em 1874, sua irmã mais velha morreu, de tifo, aos 20 anos, e que, 4 anos mais tarde, a tuberculose acabou com sua mãe. Quando ficou órfã, Mania tinha apenas 11 anos. As fotos da época, naturalmente, são bastante tristes. Parece que Marie adorava literatura e escrita. Escrevia surpreendentemente bem. E considerou por algum tempo dedicar-se a elas. Por fim, se decidiu pela física e pela química, como Vladislau. #honrar o pai. Claro que o empenho incrível e a energia monumental que Mania precisou empregar para seguir adiante e poder estudar e desenvolver uma carreira própria também podem ser entendidos como uma maneira de #honrar a mãe. Ela não deixaria sua profissão, como fizera Bronislava. Não acabaria trancada na triste gaiola da vida doméstica. #honrar os pais. Que terrível sentença. Que obrigação subreptícia e por vezes inconsciente. Que armadilha do destino. Crescemos com a poderosa mensagem dos nossos progenitores martelando-nos a cabeça, e a miúde acabamos acreditando que seus desejos são nossos desejos e que somos responsáveis pelas suas carências. Um exemplo. Durante a última década do século XX, a Itália e a Espanha revezavam-se em ocupar o primeiro e o segundo lugar mundial de crescimento demográfico negativo. Quer dizer, éramos os países que menos tínhamos filhos no planeta. Depois essa tendência se atenuou, quando começamos a receber vários imigrantes. E que curioso que fossem justamente nossas duas sociedades, católicas, super machistas, até bem pouco tempo atrás, com uma recente e radical evolução quanto ao papel da mulher. Deixe eu lhe dizer como eu vejo isso. Nossas mães vieram tolhidas pelo machismo, mas conseguiram vislumbrar a mudança social que ocorria diante dos seus olhos, embora já não pudessem se beneficiar dela. Que frustrante deve ter sido para elas não poder gozar das liberdades dos novos tempos por uma margem tão pequena? É que eu nasci cedo demais. É que eu deveria ter 30 anos a menos. Perdi a conta de quantas vezes ouvi aquelas mulheres repetirem essas frases. Então, elas criaram suas filhas, várias gerações de filhas, movidas por essa raiva e essa dor. E encheram nossos ouvidos com seus amargos, porém hipnotizantes sussurros, com palavras incandescentes como chumbo líquido. Não tenha filhos, não seja como eu. Não vire prisioneira da vida doméstica. Seja livre, independente. Faça por mim tudo o que eu não pude fazer. E nós, é claro, obedecemos. Milhares de espanholas e italianas prescindiram dos filhos. #honrar a mãe. Agora que penso nisso, aquela inflamada ordem materna seria o mesmo que dizer: não seja tão mulher, não seja tão feminina, ou não seja tanto quanto eu fui. Seja outro tipo de mulher, seja uma #mutante, essa fêmea sem lugar, ou em busca de outro #lugar. Algo assim também deve ter acontecido com Mania Slowdowska, em relação à feminilidade da sua mãe. Com base na única foto que vi dela, Bronislava parecia ser uma mulher bonita, delicada, graciosa, encantadora, bem arrumada, muito feminina. Nossa Marie nunca se vestia tão bem assim, cheia de cetim e canutilhos, essas golas e punhos bufantes, o penteado impecável e esse olhar sonhador. Pelo contrário,
Mania sempre deu mostras de austeridade, quase de descuido nas vestimentas. É verdade que, por muito tempo, não dispôs de dinheiro para futilidades. Em Varsóvia, a família passara por enormes apuros financeiros, a ponto de ter que abrir uma espécie de pensão em casa e alugar quartos para estudantes. Mas Mania não se embelezou, nem quando teve recursos suficientes. Longe disso. Pode-se dizer que tanto ela quanto sua filha mais velha, Irene, que também ganharia em 1935 um Nobel de Química, foi a segunda mulher a conquistar um prêmio científico, 32 anos depois da mãe. Cultivavam de propósito uma nudez ornamental, um desdém pelas pompas decorativas. Vangloriavam-se da sua falta de feminilidade. Por sua vez, a filha caçula, Eve, que depois se tornaria pianista, jornalista e escritora, era atraente e vaidosa, uma garota por dentro da moda, que se vestia com bom gosto e se maquiava. Por essa razão, recebeu reprimendas cáusticas e irônicas da mãe, que implicava com seus decotes ou com o fato de ela usar cosméticos. No seu livro, no qual menciona a si mesma em terceira pessoa, Eve narra várias desavenças pateticamente hilariantes. Abre aspas. Os momentos mais penosos eram os do estojo de maquiagem. Depois de um longo esforço para conseguir o que ela julgava um resultado perfeito, Eve cedia ao pedido da mãe. Dê uma volta para eu poder te admirar? Então, Madame Curie a examinava de modo neutro e científico, e ao final dizia, com desgosto: Bem, a princípio não tenho nenhuma objeção a esse arrebique e perequete todo, naturalmente. Sei que sempre foi assim. No Egito Antigo, as mulheres inventaram coisas muito piores. Só posso dizer uma coisa. Eu acho horroroso. Fecha aspas. E assim, dia após dia, em outra parte do livro, Eve se permite uma sombra de ironia que quase nunca utiliza na biografia afetuosa de sua mãe. Abre aspas. Se Marie ia a uma loja com Eve, nunca olhava nos preços, mas com um instinto infalível, apontava com suas mãos nervosas o vestido mais simples e o chapéu mais barato. Fecha aspas. Por tudo isso, suponho, e por outras coisas de que falaremos mais tarde, Eve diz no seu livro: Meus anos de juventude não foram felizes. Enfim, comparar o perfil das duas irmãs, Irene, a filha obediente à autoridade materna, e Eve, a rebelde, equivale a um tratado de várias páginas sobre o que é e o que não é o feminino, sobre o hashtag lugar e o não hashtag lugar da mulher. Numa carta escrita por Einstein à sua prima e futura segunda esposa em 1913, ele diz o seguinte: quem conta é José Manuel Sanches Ron, no seu livro sobre Curie. Abre aspas. Madame Curie é muito inteligente, mas é fria como um peixe, o que significa que carece de alegria e de tristeza. Praticamente a única forma que tem de expressar seus sentimentos é altercar sobre as coisas de que não gosta. E tem uma filha, Irene, que é ainda pior. Parece um granadeiro. Essa filha também é bastante dotada. Fecha aspas. Einstein acabou se tornando muito amigo de Marie e escreveu coisas belíssimas sobre ela. Essa é uma carta particular e, além do mais, ele provavelmente estava flertando com sua prima e queria fazê-la rir dos seus mexericos maldosos. Mas, por trás das suas palavras, podemos ver os ecos dos estereótipos habituais. Refiro-me ao fato de que os atributos tradicionalmente masculinos soam chocantes nas mulheres. Se, num homem, contenção emocional é algo considerado elegante e viril, numa mulher como Marie, a faz parecer, segundo Einstein, um bacalhau. Da mesma maneira,
o fato de que um homem seja ambicioso nunca costuma ser apontado como valor negativo. Pelo contrário, é parte da sua capacidade de lutar, sua competitividade, da sua grandeza. Já uma mulher ambiciosa, é uma bruxa, malvada mesmo. Enfim, o parágrafo dá a entender que ambas as Curie são um pouco femininas. Tão pouco, aliás, que Irene parece um granadeiro. Mas ele respeita, isso sim, as duas intelectualmente. Ser respeitada por Einstein não é para qualquer um. Talvez tivessem de se paramentar desse jeito, como simples missionárias da ciência, para serem levadas a sério. Minha geração viveu algo parecido. Sou da contracultura dos anos 1970, banimos os sutiãs e os saltos agulha e deixamos de depilar as axilas. Depois voltei a me depilar, mas de algum modo continuei lutando contra o estereótipo tradicional feminino. Nunca usei sapato de salto, não sei andar neles. Nunca passei esmalte nas unhas das mãos. Durante anos, usei óculos de grau em vez de lentes de contato. Não usava rímel nem maquiagem, e sempre vestia jeans. Minha filha, assim você insulta sua beleza, protestava meu pai, quase elegíaco. É que naquela época era verdadeiramente difícil que te levassem a sério se você fosse mulher. Por consequência, era preciso parecer pouco feminina. Era preciso mimetizar-se e ser mais um dos rapazes. E a recém-inventada pílula também fomentava essa mentira, machista na verdade, da não feminilidade, descartando de uma vez por todas o risco de gravidez. Vivíamos e trepávamos feito homenzinhos. Cheguei, inclusive, a esconder durante décadas meu lado mais imaginativo e priorizei a lógica, pois as discussões intelectuais e racionais eram um campo masculino, o território de combate onde se ganhava o respeito do outro, enquanto a fantasia era mera tolice de mulher. Por isso meus primeiros romances são todos realistas, e só pude começar a me libertar dessa repressão ou mutilação mental com o meu quinto livro, Temblor, Tremor, um romance de ficção científica publicado em 1990, ou seja, quando eu já tinha chegado à mais do que respeitável idade de 39 anos. Levei todo esse tempo para começar a trazer à luz meu lado fantástico, aquela menina imaginativa que eu mantivera prisioneira sob 7 chaves dentro de mim. Com o tempo, nós mulheres aprendemos que ser como os homens não era exatamente o mais desejável. E em vez de uma Pat Smith, as garotas de hoje têm uma Lady Gaga, que se veste de homem, de mulher ou de filé mignon, se lhe der na telha. Muito mais livre. Mas, voltando às fotos de Curie, há uma que eu adoro. Ela tampouco está sorrindo, é claro, mas tem uma expressão muito poderosa, um olhar de quem está disposta a chegar aonde for preciso para atingir seus objetivos. Que luta tremenda isso implicava. Para se ter uma ligeira ideia, lembremos que Mania Slodowska era uma aluna magnífica no instituto, mas, apesar de tirar as melhores notas, não podia continuar estudando porque o acesso à universidade era proibido às mulheres na Polônia ocupada. Isso acontecia em quase todo o mundo, na verdade. Em anotações autobiográficas que escreveu muitos anos mais tarde, Mary diz, abre aspas, à noite, na adolescência, depois de terminar o instituto aos 14 anos, eu costumava estudar. Tinha ouvido que algumas mulheres haviam conseguido cursar seus estudos em São Petersburgo ou no exterior, e me propus a estudar por conta própria, para seguir o exemplo delas. Fecha aspas. Deus do céu! Ela diz que tinha ouvido, algumas, no exterior, quase como quem ouve uma lenda fabulosa, os rumores da existência de um unicórnio alado. A partir desses reveses, Mary construiu sua vida esplêndida
e ainda com o agravante de que sua família não tinha um centavo para pagar os estudos da menina, muito menos fora do país. Portanto, quando terminou o instituto e depois de um ano de depressão, Marie foi contratada como preceptora. Chegara a um acordo com sua irmã Bronia, 2 anos mais velha, para que esta fosse a Paris estudar medicina. Marie a ajudaria financeiramente e quando Bronia terminasse os estudos, seria ela quem ajudaria Marie a fazer sua carreira. Quanta determinação é preciso ter para fazer tudo isso, sobretudo quando o entorno não apenas não te favorece, como também faz com que se sinta anômala, equivocada, absurda nas suas pretensões. Em outras palavras, ninguém esperava nada de Mania. Não me admira que ela precisasse cerrar tanto os dentes. Embora, por outro lado, também o excesso de expectativas e o imperativo tirânico da glória e do êxito que os homens têm padecido podem se tornar uma armadilha fatal. Quantos homens se renderam, incapazes de estar à altura impossível das expectativas desenfreadas? Como diz a escritora Nura Labari, a #ambição tem uma maneira odiosa de matar o talento. Mas isso é outra história.